Chegamos para mais uma edição do podcast MR21. Aqui nós falamos sobre educação de filhos baseada em princípios e em valores. E o objetivo principal, claro, é ajudar você, mãe, a transformar o comportamento, formar e transformar, aliás, o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Muito prazer, eu sou o Roger Palmer e aqui ao meu lado quem traz todo esse conteúdo para nós, Milene Ferreira. E aí, Roger, tudo bem? Tudo bem? Mais um? Mais Por um. Por enquanto ainda estamos só assim, né? Só pode assim. Mais um. E qual que é o tema de hoje, Milene? Então, o tema de hoje, muito especial. Nós vamos falar sobre meritocracia. Já ouviu essa palavra? Claro que eu conheço essa palavra. Então a gente vai falar sobre meritocracia na educação dos filhos? Exatamente. Tá no ar, então, mais um episódio do podcast MR21. Bom, para a gente começar entendendo então o que é meritocracia na educação, a gente precisa entender o que é meritocracia, né, Milene? Joia, e para entender meritocracia é importante primeiro entender o que é mérito. Mérito significa merecimento. Cracia significa gestão, o governo. Então, meritocracia é a ideia de você gerir, né, governar, dar uma direção com foco, com o objetivo principal do mérito. Pode ser também, Roger, o entendimento de você premiar, você reconhecer alguém ou alguma ação porque essa pessoa mereceu. Né? A pessoa que executou determinada ação, ela é digna de receber a premiação, de receber um elogio. Então dá para dizer assim, que é um sistema que você recompensa ou compensa aquele que merece e não compensa ou não recompensa aquele que não merece, certo? Milene, a gente fala meritocracia, assim, parece que é uma coisa que é só para adulto, né? Então, Roger, na verdade é um comportamento ou entendimento para adultos. Só que, veja bem, é algo que se ensina desde criança. Por quê? Porque na infância, na primeira infância, são internalizados, são assimilados os principais princípios e valores que vão seguir, vão acompanhar a vida da então criança e depois vai se tornar um adolescente e posteriormente um adulto. Então, às vezes, um equívoco que pode acontecer, e muito comum entre as mães, é achar assim, mas hoje meu filho é pequenininho, ele não entende. Mas quando ele for maior eu vou explicar, ele vai entender. Isso é um engano. Quanto antes se ensinar, quanto antes se praticar a meritocracia com as crianças, lógico, né? Nós não podemos desprezar a questão da idade. Existe uma idade para isso. A partir do momento que a criança tem o entendimento, 2, 3 anos de idade, você já começa a aplicar a meritocracia. E aí a criança vai desenvolvendo, vai assimilando e isso passa a ser um valor natural. Ela desenvolve de forma natural. Então, sim, é um comportamento, é um pensamento de adulto, mas que é assimilado desde a infância, desde pequenininho. E é possível afirmar, Milene, que sem meritocracia não há educação? Sem dúvida nenhuma. Isso eu afirmo com toda segurança. Veja, Roger, quando nós, mães e pais, nós temos os nossos filhos, nós amamos. E aí resgato aqui aquele conceito que eu sempre falo, sobre o amor gratuito, né? Aquele amor dadivoso, que é o quê? Quando a criança nasce. A gente ama simplesmente porque é nosso filho, nasceu. Só de ver ali, né? É sensacional. E é engraçado que eu me recordo, Milene, acho que até já comentei com você ou com alguém, que esse é um amor que a gente consegue falar para os outros, né? Eu falo assim, alguém me falou, aliás, antes do Theo nascer, que o Theo que é o meu filho, né? Tem 2 anos e 2 meses, e aí lembro um colega meu chegou e falou assim, cara, a hora que você vê o teu filho, vem um negócio, um amor, assim, que você não... É inexplicável. E quando alguém fala isso pra gente, você não tem noção. Você fala, legal, né, deve ser bom. Mas só vivendo aquilo. Então esse amor gratuito, ele é realmente gratuito, né? Ele é gratuito, você simplesmente ama e ele não precisou fazer nada para receber o teu amor. Nada. É assim. Só nascer lá. Só bastou existir. Mas nós temos o entendimento, Roger, que o amor pleno, ele é um amor que não ama apenas o amor gratuito. É o amor que ensina, né, o amor que exige, o amor que aplica as consequências. Então, dentro desse contexto da meritocracia, amar o filho
da forma gratuita, é natural e é onde a maioria dos pais simplesmente estacionam. E aí o filho vai crescendo, o Theo está crescendo, está 2 anos, daqui a pouco ele começa a assimilar comportamentos, o que é certo, o que é errado, e você vai aumentando com doses proporcionais, ensinando ele o que é certo e o que é errado. Pois bem, uma vez ensinado, você precisa aplicar o outro amor, o amor que exige. Por quê? Porque se você ensina uma vez e teu filho não pratica, a criança não pratica, os pais cometem o erro de ensinar de novo. Eles sempre vão recorrendo ao mesmo amor, é o amor gratuito, o amor que ensina, amor gratuito, amor que ensina. E aí a falta desse amor que exige que o filho faça o que foi ensinado, a criança não vai desenvolver o entendimento de que é importante fazer, de como deve ser feito. Por quê? Porque é o fazer da criança que vai gerar o senso de responsabilidade. Lili, você acha que é comum, então, que pais, mães, enfim, eu acho que é, porque eu vejo lá em casa, lógico, o Theo ainda é pequeno, mas assim, ele é pequeno ainda, vamos ensinar ele de novo, vamos ensinar ele de novo. Só que até quando, assim, né? Aí que tá, Roger, veja, imagine assim, o filho, quando os pais têm essa postura, eles estão subestimando a capacidade, a inteligência do filho de aprender. E o filho, muito esperto, percebe, claro, ele não consegue sistematizar esse pensamento, mas ele tem a percepção que os pais vão repetir e nada vai acontecer. Quando é que o filho aprende que as suas ações são importantes e gera senso de responsabilidade? Quando, além do ensinamento, os pais exigirem e posteriormente aplicar consequência. Consequência o quê? Se fez bem feito, vai ter o mérito. Se não fez bem feito, vai ter que refazer. Ou se não fez, vai ter que fazer. Isso é importante. Por que é importante a criança fazer, exigir e cobrar dela? Porque você só pode cobrar algo do que é feito. Então, quem nada faz, por nada responde. Entende? Então, a criança fazer e se prender à questão da idade é subestimar a inteligência deles, né? Tem um exemplo que a gente pode aplicar assim, veja, uma criança ou adolescente, eles precisam dos pais para passar de uma fase para outra do videogame? Eles não só não precisam, como não querem. Porque seria demérito para eles o pai e a mãe ajudar ali, né? Eu passei de fase, mas o papai e a mamãe ajudaram. Não. Então, esse mesmo conceito precisa ser aplicado na vida, né? Os pais podem usar esse exemplo e estimular eles. Olha, assim como você é capaz de passar de uma fase a outra no videogame, você precisa passar dessa fase que é só ensinar. Eu já ensinei. Passa para a próxima fase, que é a fase de fazer, né, e fazer bem feito. Isso é importante. E aí, Roger, retomando a sua pergunta, se sem meritocracia é impossível aplicar a educação, afirmo que sim. Por quê? Porque quando a criança erra, ou em não fazer, ou fazer mal feito, é responsabilidade dos pais ajudar ele a perceber o erro. Isso cabe a nós. E é nesse ponto que a atual educação, a atual falácia, digamos assim, sobre o educar filhos, sobre preservar a autoestima dos filhos, para. Então, é importante o filho reconhecer o erro, é importante os pais ajudarem esse processo? Claro que é importante, mas o consertar o erro e assumir as consequências é do filho, não dos pais. Por quê? Porque se ele só percebe o erro e não toma para si ou não se responsabiliza pelas consequências, o aprendizado ele fica manco, fica capengo, digamos assim. Então, para que a criança internalize esse conceito e ele entenda que é importante fazer e fazer bem feito, para que ele seja recompensado por isso ou reconhecido por isso, ele precisa fazer. Ele precisa, portanto, a meritocracia, Roger, ela está muito fortemente ligada às ações. Não a pessoa, mas algo precisa ser feito para que a meritocracia seja então aplicada. Por exemplo, dando um exemplo bem prático do cotidiano, dia a dia. Então, é responsabilidade dos filhos arrumar o quarto, deixar a cama arrumadinha, tudo no lugar. Pois bem, como aconteceu aqui, né, comigo. Então, é responsabilidade das minhas filhas que a cama esteja arrumada, que o quarto esteja arrumado. Detalhe, simples, não é nada, não é um negócio, mas é aí que começa, né? Exatamente. Então, assim,
Quando eu fui no quarto, percebi que elas não tinham cumprido com o combinado, né, que seria deixar o quarto em ordem, eu poderia passar uma vista grossa, fazer de conta que ok, né? Vamos arrumar, eu arrumo mais rápido, deixa elas, né? Final de semana mesmo. Mas não. E aí, a recompensa seria, primeiro, o reconhecimento, né? Ó, que legal, vocês estão mantendo o quarto limpo, que bom, isso é saudável, é importante. E aí, tudo isso está vinculado, primeiro o dever, depois o lazer. Né? Então, é uma prática que nós temos aqui em casa. E, por exemplo, num final de semana, quando a gente pretende, se programa para dar uma passeada no parque, dar umas voltas de bicicleta, elas precisam mesmo assim cumprir com essa obrigação. Então, não cumprindo, aplica-se as consequências. Né? Ou nós vamos mais tarde para o parque, porque aí o tempo que elas deveriam ter arrumado e não arrumaram, elas vão usar o tempo do parque. Mas vão fazer. Não dá para passar a mão. Ou então, chamar, viu? Mas o que nós combinamos? Não era para deixar dobradinho assim, assim? E como é que tá? Tá como nós combinamos? Está como combinamos? Não, não está. Então, arrume como deveria. Porque assim, Roger, os pais estão tão preocupados com a autoestima dos filhos e se esquecem que a autoestima não é o único fator que vai desenvolver essa criança. Não há dúvidas, não se discute que fator emocional é importantíssimo. Só que os pais estão preservando demais isso, entende? E alguns aprendizados na vida só vêm em meio às frustrações, em meio às ações, em meio, por exemplo, a ter a capacidade de você assumir uma consequência. Então, se eu falar para minha filha, olha, você arrumou a cama, mas pelo amor de Deus, você faz melhor que isso, né? Ou então, viu, mas eu sei que você consegue arrumar, capricha isso, aí tá mal feito. Ai, mas minha filha vai ficar magoada, tadinha. Não, ela tem que entender, porque se eu não dou esse parecer, porque eu sou a mãe, ela é minha filha, cabe a mim isso. Se eu não mostrar para ela o que é uma coisa bem feita e uma coisa mal feita, ela vai crescer num conceito que qualquer coisa serve. E eu vou criando ela numa redoma de ilusão. Que ela vai achar que tudo que ela faz é lindo, que tudo que ela faz está bem feito, mas ela vai crescer. E o mundo lá fora é cruel. O mundo lá fora não está nem aí com a autoestima dos nossos filhos. Eles querem o melhor. Certo? Então, desenvolver esses conceitos no dia a dia, por exemplo, seu filho vai lavar uma louça, você pega o copo lá, tá meio ceboso. Filho, vem cá, vamos lavar direito? Ó, que legal que você lavou, mas você pode melhorar. E aí você mostra o processo e exige que na próxima vez não aconteça o mesmo erro. É interessante a gente só reforçar, né, Milene, que são ações básicas, assim, só que são importantes para que ele internalize isso e no futuro, né, não deixe a desejar de qualquer jeito. Exato. Você deu o exemplo de arrumar a cama. Talvez a mãe que está assistindo lá falando, nossa, mas só de arrumar a cama, mas é importante isso, né, André? E Roger, eu faço questão de ressaltar uma situação que às vezes o nosso público que está assistindo, nós podemos estar falando com mães e pais trabalhadores, nós podemos estar falando com pais e mães empreendedores e de repente pessoas que têm condições de ter empregados em casa, né, ter secretários, pessoas que ajudem. Ainda assim precisa-se aplicar isso? Ainda assim precisa-se. Por quê? Porque volta naquela questão, quem nada faz, por nada responde. Então não tem senso de responsabilidade. Agora veja, mesmo que você esteja desenvolvendo o seu filho para ser um grande empreendedor, né, um grande empresário, ele precisa ter senso de responsabilidade, saber o que é bem feito, o que não é bem feito, entender esse conceito de meritocracia. Por quê? Porque como é que ele vai gerir o trabalho das outras pessoas se ele não tem noção? Então, tanto faz se ele for para o mercado de trabalho como um funcionário ou se ele for para o mercado de trabalho como um grande empresário, um autônomo, é importante desenvolver esse conceito, até porque, para que ele seja justo, né, na gestão ali dos seus colaboradores. Milene, e esse reconhecimento por mérito, ele dá uma noção de realidade aos filhos também, né? Isso é muito importante, que é como nós falamos agora mesmo. Imagine a seguinte situação, Roger, numa empresa, tá? 2 funcionários ganham o mesmo salário, desenvolvem a mesma função e têm as mesmas condições ali para trabalhar. Acontece que um se esmera, se dedica, dá o seu melhor e o outro faz corpo mole, deixa o outro fazer, já que ele está tão motivado assim. E às vezes esse que está deixando já está há mais tempo, vamos dizer assim? Pode ser. Há mais tempo na empresa? Sim, pode. Se acomodou, né? Acomodou.
E aí o que acontece? O que se dedica, ele pode chegar à conclusão, para que eu vou me dedicar se no final das contas ele ali que não faz nada, faz corpo mole, ganha o mesmo que eu. Então isso vai desmotivar aquele que é empenhoso, que é dedicado, certo? E por outro lado, o que é folgado vai concluir, tá vendo? Para que eu vou me dedicar? O outro ali está se matando de trabalhar, eu aqui que estou na boa, ganho o mesmo que ele. Ou seja, não ter a meritocracia não é só uma questão de deseducar, é uma questão de desmotivar. Os pais se preocupam muito em motivar os filhos e para isso, nós já falamos outras vezes, eles se empenham, se esmeram para que a motivação venha de fora para dentro. Então eu vou comprar coisas para o meu filho, eu vou falar elogios para elevar a autoestima dele, é tudo de fora para dentro. Mas nós sabemos que esse conceito de motivação é de dentro para fora. Ninguém consegue motivar o outro. Agora, quando eu estabeleço na minha casa, na educação dos meus filhos, a meritocracia, eu estou ajudando e estou dando aos meus filhos estímulos adequados para que ele desenvolva não apenas o senso de responsabilidade, mas desenvolva a automotivação, para que ele seja motivado, ele vai entender que vale a pena fazer o que é certo, fazer bem feito, entende? Então, não aplicar a meritocracia, ela deseduca, ela desmotiva, essa ausência da meritocracia, ela desmotiva qualquer um. E olha, Roger, como é interessante, é possível, por exemplo, que uma mãe, ok, vamos supor, uma mãe tem 2 filhos lá. Esses 2 filhos fizeram provas e tiraram a mesma nota. Vamos supor, os 2 tiraram 80. Uma nota boa, razoavelmente boa, certo? 2 filhos, mesma nota. Mesmas Ótimo, notas. legal, Pois bem. que bom. Então os 2 têm méritos. Os 2, aí que tá. Aí é que tá o X da questão. Tem alguma coisa diferente. Então. Tem muito importante, porque a meritocracia, ou o mérito em si, ele tem muito mais a ver com o processo do que com o resultado. Então, se essa mãe desses 2 filhos compensar eles de forma igual, ela pode estar sendo injusta. Por quê? Ela precisa olhar o processo. Vamos supor que desses 2 filhos, um tenha muita facilidade. Aprende mais fácil, basta uma explicação do professor, desenvolve... Era uma prova de matemática, aquele filho se tiver muito bem em matemática. Pode ser. Nossa, é um... Isso. Como ele é inteligente. Olha, ele nem presta atenção na aula, conversa e tira a nota boa. Faz conta de cabeça. É isso aí. Inteligentíssimo. Esse é o filho 1, ok? O filho 2, por outro lado, tem uma certa limitação, tem uma certa dificuldade, ok? Mas ele tirou a mesma nota. O que a mãe precisa avaliar nesse momento é o processo. Veja bem, se o filho que tem facilidade e tirou 80, significa que ele não se dedicou tanto assim. E era um filho que poderia tirar um 9,9, um 9,5 até um 10, certo? Mas o filho que foi com 80, com todas as suas dificuldades, se empenhou, estudou, se aplicou e foi com 80. Eu pergunto, de quem deve ser o mérito? Do filho 2, certo? Por quê? Porque apesar das dificuldades durante o processo, ele deu o melhor. Ele aplicou, ele estudou, ele se dedicou, ele, em vez de passar mais tempo, de repente, no celular, ele parou para estudar. Enquanto que o outro, na verdade, não se dedicou tanto assim. Então, o que importa na meritocracia é o processo, é o reconhecimento do empenho pessoal do filho, no caso, né? Ah, mas se eu tenho só um filho? Bom, aí, mãe, você precisa avaliar o processo como um todo. Vamos supor que ele tirou uma nota ruim lá na escola, ok? Qual é o primeiro passo que instintivamente as mães fazem? Ah, eu vou saber lá na escola o que aconteceu, porque meu filho falou que não entendeu e assim por diante. Mas peraí, vamos analisar o processo? Como é que foi antes dessa prova? Ele estudou todo dia um pouquinho? Ou ele estudou para a prova? Ah, mas é que ele falou que não estava entendendo. Okay. E ele pediu ajuda pro professor em sala de aula? Ah, mas ele é muito tímido. Você estimulou ele a pedir ajuda para o professor? Quanto tempo ele treinou? O que mais ele correu atrás? Entende? Então, não é só a questão do resultado. É principalmente saber analisar de forma racional, né, tranquila, o processo como um todo. E tem mais, essa questão voltada para reconhecer o processo, né, do filho,
nós precisamos pensar assim, essa mãe desses 2 filhos, ela precisa ter clareza de que se ela compensar os 2 de forma igual, ela vai estar prejudicando os 2 filhos, certo? Por quê? Porque quem tem facilidade e não a usa se empenhando, ela está desperdiçando algo que nasceu com ela, algo que é natural. Então, quando os pais fazem isso, estão nivelando os filhos por baixo. Ah, meu filho é capaz, tal, mas eu não cobro dele, não exijo dele o melhor, eu estou sempre nivelando o filho por baixo, entende? Então, por exemplo, assim, essa criança pode achar normal quando crescer, no seu ambiente de trabalho, que ela só precisa se dedicar um pouco ali às vésperas do pagamento, por exemplo. Ou se ela for autônoma, empresária, que ela só vai dar o seu melhor ali nos últimos 10 minutos que o cliente está vindo receber o seu produto, o seu serviço, por assim dizer, entende? Então é importante cobrar dos filhos, né? Quer ver um outro exemplo, Roger? Com relação à meritocracia, isso é algo muito presente nas famílias. A questão do empenho na vida escolar. Um aluno, quando ele está em eminência da reprovação, ele não está por reprovar ali no final do último bimestre. Já no primeiro bimestre, no primeiro trimestre, as provas já dão alguns indícios. Nota baixa. Exatamente, não entrega trabalho, não faz a tarefa. E aí os pais têm que estar atentos, né? Extremamente, Pai, né? Exatamente. Precisa acompanhar a vida escolar do seu filho. Agora, nós temos alguns extremos. Alguns pais hoje não têm apenas o conhecimento de quem são os professores, mas têm o WhatsApp dos professores. Mas, em contrapartida, não acompanham veementemente a vida escolar dos filhos. Entende? De repente, meu Deus, meu filho vai reprovar. Não, seu filho já está reprovando desde o início. Né? Não é algo que aconteça de repente. Pois bem, os pais precisam deixar claro que é responsabilidade dos filhos ir bem na escola. E aí pode ter um contraponto dizendo, Milene, mas a escola não garante sucesso na vida. Concordo, existem vários fatores. Mas veja bem, qual é a única responsabilidade do filho? Você já fala isso no outro vídeo. E talvez quando a gente está lá na escola, a gente é adolescente, a gente não pensa assim, mas como pais e mães, não tem. Né, Milene? Nós somos os adultos. Você vai cobrar o quê? A única responsabilidade é a escola. Exatamente. Não tem outra coisa, não tem. E se os pais permitem, Roger, que o filho faça de qualquer jeito, com esse pensamento, eu já ouvi de muitos alunos, meu pai falou que eu não preciso aprender a fazer isso porque tem calculadora. Eu não preciso fazer isso porque eu vou assumir o negócio dele. Então esse pai está ensinando, eu ouvi algumas vezes isso, e o pai está ensinando para esse filho que a única coisa que ele precisa fazer e ser bom e responsável, ele pode fazer de qualquer jeito. E o filho assume a empresa do pai e precisa fazer uma continha de porcentagem básica, não sabe fazer. Não sabe, passa vergonha, né? Na frente de um cliente, na frente dos próprios colaboradores que às vezes ralaram para estar ali. Quantas vezes quem não ouviu, pessoal, você que é mãe, pai, que está nos assistindo, aí no seu trabalho, você já passou por isso, eu sou muito mais inteligente que esse cara que é o dono da empresa. Sim, como é que essa pessoa está aí? Isso é comum, isso acontece porque está muito ligado com a educação, né, com o pensamento que essa criança nasceu. Então, os pais devem exigir, Roger, dos filhos que eles vão bem sim na escola. Tá? Claro, eu sei que há casos que a criança tem dificuldade, e existe às vezes um diagnóstico, um laudo, e não é sobre isso que nós estamos falando. Até porque boa parte, né, dos laudos que hoje são emitidos, nós já falamos sobre isso também anteriormente, são emitidos de forma irresponsáveis, né, sem o acompanhamento da vida escolar dessa criança. Se você for peneirar os casos, você percebe que a falta, né, de empenho do filho, de dedicação, é resultado dele mal. E não tem nada mais além disso. É simplesmente isso. Inclusive, Milene, sobre vida escolar, a gente tem um vídeo, a Milene fez um vídeo aqui no canal dela, eu vou deixar também o card aqui pro pessoal, depois no final, deixar o link na descrição também, você pode dar uma olhada ali. E inclusive é sobre não permita que seu filho seja medíocre. Exatamente. Ir além. Então, a mediocridade também ela está relacionada com a meritocracia, porque se eu valorizo qualquer coisa que o meu filho faça sem ele realmente receber aquele elogio, eu estou ensinando ele a ser medíocre, né? Fazer o que todo mundo faz, estar, enfim, na linha mediana.
Agora veja bem, na questão da reprovação, aí o aluno vai mal, e o que os pais fazem? Vão lá na escola, não, meu filho não pode reprovar. Ao passo que o que eles deveriam fazer é, meu filho pode passar? Ele está apto para ir para outra série? Porque as escolas, Roger, elas precisam avaliar isso. Esse aluno, ele está apto para ir para outra série? Ele vai conseguir acompanhar a série seguinte? A complexidade que está vindo à frente? E os pais não estão preocupados com isso. Agora, se o aluno já veio patinando esse ano inteiro, ele vai repetir esse comportamento, porque nenhuma consequência foi aplicada. E tem gente ainda que o filho reprova e no final do ano ganha presente, ganha celular. Exatamente. Porque, coitado, né? Ele... Há pais que negociam, olha, se você tirar boas notas, se você passar por médio, você vai ganhar esse presente. Isso é um erro gravíssimo, porque é obrigação do filho. Você pode dar o presente dizendo, filho, eu estou te dando porque eu te amo, é uma data especial, quem sabe, você ainda merece porque você tem se dedicado, mas não negociar, né? E essa negociação perde a força do entendimento de que é responsabilidade dele. E aí o filho começa a achar que ele está fazendo favor. Está fazendo favor de ir bem na escola, está fazendo favor para os pais de tirar boas notas, entende? Então vejam, se o pai vai na escola e permite a aprovação, até, Roger, me permito compartilhar uma experiência que para mim foi assim muito enriquecedora, em que eu vivenciei de um pai. E esse aluno ele iria passar por conselho de classe. O que é o conselho de classe? O aluno não atingiu média para passar em 1, 2, 3 disciplinas. Mas o conselho, né, ele é soberano, o conselho é formado pela equipe pedagógica da escola, os professores, coordenação, direção, e eles determinam alguns critérios, quem vai passar e quem não vai, mesmo não tendo a média. Pois esse pai se antecipou e disse, o meu filho não vai passar. Mas ele ia passar, dentro dos critérios estabelecidos, ele ia passar automaticamente. Não, eu não quero que meu filho passe. Ele precisa aprender. Gente, esse pai merecia ser aplaudido de pé. Mas é uma agulha no palheiro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse pai estava muito mais preocupado, Roger, com o que esse filho iria aprender, com a lição de vida que ele ia ter em arcar com as consequências, porque ele levou na brincadeira. Ele não tinha dificuldade de aprendizagem, o pai, para ele isso era muito claro. Então, ele estava muito mais preocupado até com questões financeiras. Poxa, mas ele vai perder um ano. Vai perder um ano. Mas ele tinha o entendimento, a clareza, que a formação do caráter, né, do assumir as consequências para o filho era muito mais valioso do que passar de ano sem o mérito, né, que ele realmente não tinha. E Milene, quais são os pontos importantes que os pais precisam praticar para educar com a meritocracia? Bom, primeiro eles precisam ter clareza que eles vão valorizar o processo, as atitudes do filho e não a pessoa do filho. É aquilo que a gente sempre fala, eu amo você, mas não amo o que você faz. Eu aprovo você, eu te amo, mas o que você tem feito desagrada. Então, os pais precisam ter isso claro e comunicar isso de forma clara para os filhos. Continuo te amando, você é meu filho, mas eu quero o melhor para você. Então, por esse motivo, você não vai ter essa recompensa ou você vai sofrer essa consequência, assim por diante. Uma outra questão, Roger, tem a ver assim, os pais precisam entender e tomar muito cuidado com isso, que não incentivar o filho que meritocracia tem a ver com que ele ser melhor que o outro. Ele tem que ser melhor e o parâmetro dele é ele mesmo, certo? Desenvolver-se, melhorar, crescer, avançar, focando sempre no ponto de partida e ponto de chegada, é ele próprio. Então isso não tem nada a ver com competição, pode ter um filho apenas, às vezes os pais comparam o seu filho com o do vizinho, com o primo, o sobrinho, então não tem nada a ver com ser o melhor da turma, tem a ver com ele desenvolver o seu melhor. Dar o seu melhor. Dar o seu melhor, exatamente. A meritocracia ensina e estimula esse comportamento, né, de dar o seu melhor. Uma outra questão é os pais não facilitarem para os filhos. Os pais precisam nivelar seus filhos por cima, não subestimar a capacidade deles. Sabe, Roger, quando a gente pensa assim, às vezes alguns pais falam, mas como é que eu vou exigir isso para o meu filho, meu filhinho amado, que eu amo tanto? Exatamente, porque ele é seu filho, ele é sua responsabilidade. Deus o livre que aconteça alguma coisa, mas se a polícia precisar, né, que alguém responda por esse filho, eles não vão ligar para os professores, eles vão ligar para você, que é pai e mãe, certo?
um médico, um enfermeiro, que aconteça alguma coisa, é para os pais. Então, sim, é porque ele é teu filho. Aí eu digo mais, o pai e a mãe têm que amar muito, Roger. Tem que ter um amor muito pleno para aplicar consequências. Porque é aquele pai que tem a visão a longo prazo, a gente sempre fala sobre isso. Não é aquele pai que está preocupado só aqui com essa redominha, ai meu filhinho, vida feliz, autoestima elevada. Não, ele quer que o filho seja feliz, ele quer que a autoestima esteja elevada, mas isso não é o ponto final. Isso é uma das questões, inclusive, que a gente sempre fala na educação baseada em princípios e valores. É olhar o todo, é a vida desse filho logo ali na frente, é preparar ele realmente para a vida. E quando é que os pais facilitam? Por exemplo, na vida escolar. Às vezes o filho não está indo muito bem na escola. Primeira coisa, o professor marcou meu filho, né? Então, às vezes eles mudam de escola, porque colocam numa escola menos exigente, afinal de contas, aí não vai ficar evidenciado a incompetência do meu filho, né? Incompetência no sentido de que não se empenhou, que não teve vigor, que não insistiu até conseguir, entende? Então, às vezes muda de escola, ou então contrata um professor particular. Não sou contra, às vezes um apoio extra, uma ajuda extra. Mas para alguns pais isso é comum, entende? Então, ou seja, ele tem o dobro do custo para ter o mesmo benefício, que era obrigação do filho, que era dever do filho. Então eles começam a facilitar e o filho vai absorvendo tudo isso. Meu pai sempre vai dar um jeitinho, mamãe sempre vai dar um jeitinho. E aí ele vai crescendo mais uma vez nessa ilusão de que tudo é fácil, que tá tudo bem se fizer de qualquer jeito, porque mãe e pai vão dar sempre um jeitinho. Um outro ponto importante que nós não podemos esquecer é quando os pais premiam os filhos sem que eles mereçam, sabe? Às vezes é comum nós vermos a criança, sei lá, faz uma tarefa lá e ela tem condições de melhorar. Os pais aplaudem e fazem festa. Gente, é só uma tarefa, né? Não dá para ter comemorações cada vez que ele fizer uma tarefa. Você fala, filho, ficou legal, mas vamos melhorar aqui, né? Vamos aperfeiçoar isso aqui. Isso traz senso de realidade, Roger. É o mesmo que, por exemplo, quando os pais reclamam, meu filho não está aprendendo, é porque o professor é muito sério. O professor não é amigo, o professor não é engraçado. O professor não fez umas piadinhas Não fez, ele não é afetivo, ele não criou vínculo com o meu filho, com os alunos, e isso dificulta a aprendizagem, isso dificulta até certo ponto. Vamos lembrar qual é a função do professor. É transmitir conhecimento, é garantir o processo de aprendizagem, ponto. Mas se tiver uma amizade, ajuda. Só que tem um detalhe, ser amigo do professor ou o professor ser amigo do seu filho não dá a ele competência pessoal. Isso não vai dar a ele competência como estudante, não vai dar a ele competência profissional futuramente, entende? Então os pais precisam entender, né? Nós precisamos entender que o que vai levar o filho a aprender não é o estímulo externo, mais uma vez, é a responsabilidade que ele tem de ir bem e ponto final. Ele tem que ir bem, sim. Mas ele tem dificuldade. Tudo bem, vamos tratar isso pontualmente, mas não transferir, ele vai mal porque é culpa da escola, porque é culpa do professor, não. O quanto ele tem se empenhado, os pais precisam. Sabe onde que eu vejo daí acontecer isso aí no futuro? Não, ele não ganha uma promoção porque o chefe está perseguindo ele. Exatamente. Mas eu não tenho dúvida que lá, quando eu era criança, também tinha esse, o professor está perseguindo. Olha, Roger, eu garanto a você assim, esse comportamento, ele cria um hábito. Então, esse comportamento gera o hábito e a criança, né, depois adulto, vai assimilando. Exatamente isso que você falou, isso vai se repetir, isso vai se estender lá na frente. E aí, Roger, até me permita, eu estava lendo um livro esses dias que falava exatamente sobre essa relação de professor-aluno. E aí eu falei, mas puxa, não é possível um negócio desse. Um autor muito conhecido, inclusive, ele apresentou uma situação, né, de relacionamento professor-aluno, porque um aluno ia mal, ele era agitado, não respeitava a professora, e um belo dia, numa prova, a professora ficou braba com ele e tomou a prova dele. Aí isso causou um trauma na vida dele. Isso acompanhou toda a vida escolar. Depois, na fase adulta, ele assumiu um cargo de confiança e ele repetia o comportamento lá da professora. Ele tratava mal os seus subordinados, os seus colegas. Por quê?
Porque isso de alguma forma, gente, não. E cadê o pai e a mãe dessa criança para dizer, filho, mas por que a professora tomou a prova de você? Certo? Ah, porque eu estava conversando. Você vai percebendo que existem outras verdades. E pode conversar durante a prova? Não. E aí, Roger, aqui, olha, veja bem, pega essa. Por mais que doa em você fazer o seu filho arcar com as consequências, porque dói mais em nós do que neles, isso é fato. Mas você precisa, nesse momento, se posicionar a favor da escola. Você precisa se posicionar a favor da professora. Por quê? Porque mesmo que você não concorde 100%, poxa, o professor ele poderia até ter pego mais leve. Vai ser importante para ele entender que as atitudes dele terão consequências. Entende? Então você conversou durante a aula? Bastou, filho. Tua professora está certíssima. Na próxima, o senhor se comporta adequadamente. Então essa criança vai aprender, peraí. Então há algo que ela poderia ter feito. Essa mãe e esse pai, nessa história que o autor apresentou, seria fundamental, mas ele isola absurdamente. E veja, pai e mãe são maestros, né, que vão conduzir a educação dos seus filhos de forma equilibrada, com ou sem princípios e valores. E onde é que isso vai refletir? Na fase adulta. E é engraçado que a gente trabalhando assim, a gente vê muito acontecer. Agora me veio assim uma situação exatamente do que a gente está falando. Uma pessoa que estava há muito tempo num setor, assim, fazia anos estava nesse setor, e aí entrou uma outra, fazia, sei lá, 6 meses, mais ou menos assim. E aí surgiu uma vaga para supervisor daquele setor. Só que o cara que fazia 6 meses, ele tava assim, sabe aquele, nossa, o cara tá fazendo tudo, assim, sabe, se destacando. E aquela pessoa que tava lá fazia tempo e tal, surgiu a vaga, deram a função para essa pessoa que tava 6 meses. E essa pessoa que tava mais tempo falou pra mim, como é que pode? Eu tô aí faz anos, não me dão oportunidade, só que eu sei que essa pessoa tava lá, assim, fazia o serviço, sabe? Então, é suficiente. Eu entendo que é reflexo, assim, que lá, quando na infância, acontecia, não sabia. Os pais não sabiam como tratar as situações, né? E aí que tá, Roger, nós não podemos dar um jeitinho para os nossos filhos, eles precisam aprender a se virar, entende? Arcar com as consequências, mesmo que doa, vai reprovar, vai doer, vai chorar, ver os amiguinhos indo para outra sala e ele ficando... Claro que vai, sem dúvida, mas isso é importante para o amadurecimento dele, entende? Por quê? Porque vai chegar um momento que pai e mãe não vai conseguir lá falar para o chefe, viu, meu filho merece uma promoção. Será que merece? E aí que eu digo que quando nós premiamos os nossos filhos, elogiamos eles sem mérito, que eles realmente não têm mérito para aquilo, nós estamos criando um mundo de ilusão. E isso vai trazer complicações lá na frente. Milene, e são muitas as lições que os filhos levam para a vida adulta ao entender a meritocracia, né? Além dessa que a gente já está falando, né? Ah, são muitas, Roger, com certeza. Os pais darão suporte para eles caminharem com as próprias pernas. Quer ver, por exemplo, uma lição que eles vão levar para a vida toda? Eles vão ter consciência de que a vida é muito mais do que nota, que a vida é muito mais do que resultado, que o processo, hoje está tão na moda falar sobre isso, mas é fácil falar, difícil é realmente a gente entender e praticar isso. Mas, por exemplo, diante de uma adversidade, eles vão compreender que pode ser uma fase, que pode ser passageira, e que se eles continuarem motivados, fazendo o que é certo da melhor maneira, em momento oportuno, ele vai ser reconhecido. É como o exemplo que você acabou de citar, né? Esse funcionário que estava há pouco tempo, mas estava empenhado, dedicado, e ele fazia porque era da natureza dele. Talvez ele nem sonhava com uma promoção em tão pouco tempo, mas ele fazia porque era algo que já estava internalizado, era um valor que já estava internalizado nele, entende? Então, quando hoje a gente vê tantos artigos e reportagens sobre o estresse em crianças e tal, os pais agora enlouquecendo por causa da pandemia, você que nos ouve agora, nós estamos ainda em pandemia, né? 2020, nós estamos em julho, final de julho, e ainda estamos na pandemia. Então, os alunos estão tendo aula não presencial, né, na modalidade online. E os pais enlouquecem, porque meu filho... e aí eu retomo aquilo que a gente falou. Na verdade, a pandemia só trouxe luz a um problema que já existia. Os filhos não estavam assumindo a responsabilidade, mas era mais fácil maquiar. Então, mais ou menos assim, os pais não conheciam os alunos.
né? Conheciam os filhos. E agora os pais estão tendo a oportunidade de conhecer os alunos, entende? Então, uma outra lição, Roger, que cabe também nós reforçarmos, que eles vão levar para a vida toda, é que eles não vão ser vítimas, sabe? Esse vitimismo. O fulano foi promovido porque puxa saco do chefe. Né? Eu sofro muitas humilhações. Estão me perseguindo, entende? Então esse pensamento, para quem aprendeu e internalizou a meritocracia desde a infância, adolescência, não tem isso. Por quê? Porque ele é responsável pelos seus atos. Ele será capaz, Roger, olha só, até isso a meritocracia ajuda, ao autoconhecimento. Mas espera aí, ele mereceu, ele se dedicou mais. Quem sabe na próxima vai ser a minha oportunidade. Entende? E isso é algo difícil, você desenvolver o autoconhecimento não é algo muito fácil. Tem que ter muita coragem, tem que ter, assim, muita ousadia. Então, assim, até isso a meritocracia ajuda, né? A desenvolver o autoconhecimento, que é algo realmente muito difícil. Mas se você trabalha isso desde criança, na adolescência, se torna um processo natural. E ele não vai ficar chorando, choramingando, porque ninguém cumprimentou ele, porque foi ignorado, porque não quiseram brincar comigo, porque a vaga não foi minha, assim por diante. Não, porque ele vai ter o senso da responsabilidade, a autoavaliação, dizer, mas realmente eu não dei o melhor. Eu acho que essa nota realmente é justa, essa promoção que não foi para mim, né, é justa e assim por diante. Você sabe que agora a gente conversando aqui, eu comecei a cair uma ficha para mim, assim, pra minha vida mesmo, assim. Eu me recordo quando eu era adolescente, será que eu posso contar? Claro, fica à vontade. Que, assim, teve uma fase que eu era muito viciado em jogar tênis. E jogar tênis com o pessoal, com os vizinhos aqui, da gente e tal. E nem sócio do clube eu era, eu ia porque eles eram sócios. Eu me apaixonei, assim, por aquele negócio. Eu queria jogar todo dia, toda hora, tal. E eu ia lá, e tem um paredão, pra quem joga tênis, tem um paredão, que é uma parede e fica lá jogando tênis. E quando não tinha ninguém pra jogar, porque ninguém gostava tanto igual eu ia lá. E eu me dedicava. E aí surgiu um campeonato, o clube lá ia fazer um campeonato, eu consegui entrar no campeonato. E o pessoal que jogava o campeonato, todo mundo fazia aula, sabe? Tinha um tiozão lá, todo mundo fazia aula e tal. Só que eu era o cara dedicado. E aí, mérito meu, eu sei que eu ganhei aquele campeonato. E eu consigo ver, assim, que foi por mérito meu, porque eu me dediquei muito, assim. Eu lembro que na semana daquele campeonato, assim, nossa, eu ia lá quase que o dia inteiro, praticamente. E agora eu vejo quantas vezes, sempre que eu vou participar de alguma coisa, eu me dou o máximo e eu me lembro disso. Eu lembro como aquela dedicação, assim, foi algo que me trouxe um resultado positivo. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu assim, dou o máximo de mim. Então, porque eu sei que aquele resultado de ter sido campeão foi muito mérito meu, assim. Então, uma coisa que eu lembrei agora, e eu acho que eu sou um pouco assim. E sabe duas coisas que a gente pode tirar da tua história? A primeira é que, assim, olha, quem não tem tanto talento, com empenho e dedicação, pode superar aquele que tem o talento natural. Primeira coisa, mas quem ensina isso? A meritocracia, certo? E em segundo lugar, Roger, veja bem, olha só como isso traz um real sentido. Isso é bom para a tua autoestima, porque é verdade. E ninguém construiu uma fantasia em volta assim, você foi lá, treinou quando dava, e você foi lá e perdeu. Não, mas você é ótimo, Roger. Olha, porque na próxima... Não, né? Pelo contrário, você sabe que você mereceu. É diferente. Então, olha como isso realmente faz diferença para a autoestima. Não são... até, inclusive, tem uma distinção entre elogio e bajulação. O elogio é quando é um fato, você tem um fato real, e aí você elogia, então isso faz sentido. Bajulação é quando você inventa elogio sem nenhum fato real. Essa é a diferença, entende? Então tem muitos pais bajulando seus filhos sem que eles tenham devido mérito, sem que eles tenham devido merecimento. Isso vale para a vida escolar, isso vale para as atividades, né, da casa, no contribuir ali na casa, entende? Então os pais precisam estar mais atentos quanto a isso. E só faz isso, só aplica a meritocracia o pai que ama, mas ama intensamente e se preocupa com o futuro desse filho. O que você acha, menina? Eu vou te perguntar. Sabe aquela criança assim que não canta nada? E o pai, meu Deus, meu filho. E quantas vezes eu já vi, você também viu, quem está nos assistindo já viu também, filhos passando vergonha
porque o pai tá lá, nossa, você é muito bom nisso, filho, você é... E é ruim. É constrangedor, Roger. Então, aí é que tá. Tem dois elementos que a gente precisa observar. Essa criança acredita nesse pai, nessa mãe? Se ela acredita, ela tá vivendo a ilusão junto com os pais. Até aí, tudo bem. Só que quando a ficha cair, vai ser um desmoronamento absurdo para os pais e para a criança. Entende? Agora, se a criança já tem a percepção, não está afim, isso vai maltratar demasiadamente essa criança. É pior ainda, né? É muito ruim. Isso é muito ruim. Então, veja bem, até me permita também usar um exemplo com a minha filha mais nova, de 10 anos, a Helena. Então, ela gosta muito de desenhar. Então, no começo ela fazia uns desenhos e vinha me mostrar toda orgulhosa. Olha, mãe, dá os primeiros a gente para motivar. Sim. Nossa, que lindo, o que é mesmo? O que é mesmo? Você não entendi nem o que era. Ué, mãe, é isso. Para ela estava muito claro, né? Tudo bem. Então, os primeiros para incentivar a gente, não, que lindo e tal. Mas depois ela ficou com a autoestima elevada, ela colocou na cabeça que ia desenhar e ali ela foi. Já era uma desenhista para ela? Já, na cabeça dela. Aí um dia eu falei, filha, vem cá. Então, assim, o que você quer desenhar? Porque existem estilos. Sim. Caricatura, abstratismo e assim por diante. O que você quer desenhar? Ela queria fazer realmente retrato ali, desenho realista. Tá, então filha, assim, eu vou te dizer uma coisa. Eu admiro o seu empenho, eu admiro a tua dedicação, eu tô vendo que você tá insistindo. Mas filha, dá pra melhorar, né? Aí mostrei outros desenhos pra ela. É isso? É parecido com isso que você quer fazer? E aí ela teve a percepção que ela não era tão boa quanto ela estava achando que era, porque ela já estava com o eguinho lá em cima. Então o que eu fiz? Ai, que mãe malvada, você desmotivou. Você acabou com a carreira. Acabei com a autoestima da minha filha. Pelo contrário, né? Assim que nós tivemos a oportunidade, nós compramos um curso para ela online e ela praticou e, Roger, ela melhorou assim consideravelmente. Eu postei até no meu stories do Instagram, o Roberto Carlos que ela desenhou. Sim, e a propósito, ela tá fazendo uma caricatura sua agora. Então, porque eu pedi no grupo do WhatsApp da família, eu falei, Helena, já que você fez o Roberto Carlos, faz a minha agora. Eu tô esperando. Lembrando que, pra quem não sabe, o Roger é meu cunhado. Isso. Cunhado / sócio / irmão mais novo. Isso, né? Isso. Então, porque a Milene é casada com o Ricardo, que é o meu irmão. Exatamente. Inclusive, eu falei do Instagram, aproveita para seguir a Milene no Instagram, @Milene Ferreira MR21. Também no Facebook, Milene Ferreira MR21. Tem conteúdo diário lá, né, Milene? Todos os dias. Tem também o canal do Telegram, o link tá aqui embaixo. E não esqueça que aqui no canal do YouTube tem conteúdo para você toda segunda-feira. Aproveita então, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem o sininho aí para você clicar e toda vez que tiver um vídeo novo, você ser notificado. Milene, é possível ser injusto ao utilizar a meritocracia? Como é que evita isso? É possível, Roger, se você não usar ela adequadamente. O erro não está na meritocracia, o erro está na forma de você gerir ela. Quando que nós podemos evitar? Veja, se os pais valorizarem mais os resultados do que o processo, aí eles podem cometer um deslize, eles podem cometer injustiça. Parabéns, meu filho, tirou 80, você vai ver, colou na prova. Exatamente, né? Aí os pais fazem vista grossa, entende? Quando os pais justificam, por exemplo, o fracasso dos filhos. Então, por exemplo, assim, olha, o filho não fez tarefa, por alguma razão, nem que tenha sido uma questão da organização dos pais, aquele dia chegou visita, aquele primo que não via há 3 meses, poxa. Então você, mãe, permitiu que ele não fizesse a tarefa. Não precisa você justificar na escola, deixa que ele faça isso. Olha, professora, eu não fiz. E assuma, entende? Não precisa se justificar como um coitadinho, como um... Não, eu não fiz a tarefa porque teve visita na minha casa e dessa vez eu não fiz. E o filho assumir ir lá e falar pro professor é uma questão de autonomia. Exatamente, Roger. Então, assim, até, de novo, né, mais um exemplo bem prático. Nessa modalidade online que nós estamos, também a minha filha não apresentou uma atividade adequadamente lá. E a professora mandou um áudio para ela. Aí ela ficou triste, ficou com vergonha. A mais nova, a Helena. Hoje é o dia de contar da Helena. Outro dia eu conto da Sofia, que é a mais velha.
E aí ela ficou com muita vergonha, entende? Porque a gente estimula muito essa questão, poxa, mas filha, é tua responsabilidade, enfim, nós cobramos e tal. E aí ela falou assim, e agora? Eu falei, agora você vai, de forma educada, responder ao áudio da tua professora. Porque é educado. Ai, mas eu tô com vergonha, filha, você vai ter que vencer a vergonha. Posso só escrever? Não. A professora não mandou um áudio? Então responda com áudio, até porque a professora vai ter certeza que foi você que fez isso. E aí, Roger, olha como isso é importante. Eu me recordo da minha mãe fazer isso comigo, entende? De várias vezes ela me fazia passar vergonha, constrangimento, mas por quê? Porque eu estava envergonhada e assumi um erro meu. Então, assim, eu tinha feito o erro, ela falava, em outras palavras, ela falava isso, filho, o erro é teu, assuma a consequência e conserte o seu erro. Foi fácil? Não foi, Roger, só que hoje, quando eu erro, para mim é mais fácil, eu não sou a sabe tudo, não é isso. Mas é mais fácil, eu não entro em depressão, em crise, eu vou lá, assumo o meu erro, tento corrigir da melhor maneira possível, entende? Então, aí é que tá vendo? Eu não tive uma super proteção emocional, né? Eu tive uma educação de princípios e valores. E isso me deu suporte para que hoje eu tenha estabilidade emocional. E quero reforçar aqui, Roger, eu não sou uma mãe perfeita, minhas filhas não são perfeitas. Então, quando nós usamos os exemplos aqui, é para trazer mais proximidade para quem nos ouve, né? Para entender de forma mais clara como isso tudo acontece. Prometo a vocês, a gente já está acabando o episódio de hoje, mas nos próximos nós vamos trazer erros de Milene Ferreira. É o que acontece, né? A gente vai eu vou cavocar as histórias aí e ela vai assumir alguns erros para você dizer que ninguém é perfeito, igual você falou. Então, mas aí é que tá, o que a gente fala. Errando se aprende? Não, é consertando os erros que se aprende. Então eu consertei muitos dos meus erros como mãe, inclusive, e é aí que vem todo esse caminho, esse trilhar, Roger, e é por isso que eu tenho como missão poder ajudar as mães, sabe? Quando as mães me procuram, assim, eu sinto, eu vejo, eu entendo a angústia delas, né? Chega a ser até um certo desespero, mas eu faço o quê? Entende? Então, assim, eu tenho como missão isso, poder ajudar outras mães. Mas ainda voltando à tua questão sobre como não cometer injustiças, né? Aplicando a meritocracia, por exemplo, as mães podem cometer um erro quando elas têm filhos prediletos. Isso é muito sério, isso traz consequências gravíssimas, isso é devastador para a vida emocional dos filhos. Mas quando uma mãe tem um filho preferido, às vezes algumas mães deixam isso claro, outras não, outras maquiam a situação, mas os filhos percebem. O fato é esse, os filhos percebem. E aí, se ela de fato tem um filho preferido, isso compromete o julgamento dela. Ela sempre vai ser tendenciosa a compensar o filho mais amado, o filho mais querido, do que aquele filho que é menos amado por alguma razão. Então aí ela corre o risco de cometer injustiça quanto à meritocracia, certo? Ou ainda quando, por exemplo, se a mãe premia o filho sem nenhum critério, entende? Sem nenhum critério. Você fez o que tinha que feito, mas não fez bem feito. Entende? Então, ela precisa estabelecer esses critérios. Aí, para concluir, a gente precisa ter claro que o problema não estará na meritocracia, estará na percepção da mãe, na maneira como ela vai conduzir essa questão. Então, assim, concluindo toda essa questão, os pais precisam ser constantes. Não adianta eu aplicar a meritocracia uma semana, ok, deu tudo certo, e eu abandonar ela na semana seguinte. Usá-la um mês e depois abandonar novamente os critérios, as exigências, o que foi ensinado. Então, os pais precisam ser coerentes e constantes. E eu diria, Roger, que talvez um dos grandes segredos de uma educação de princípios e valores, uma educação equilibrada, são essas duas palavras, coerência e constância. E esse foi mais um episódio do podcast MR21. Lembrando que aqui nós falamos de educação de filhos baseada em princípios e valores, com um objetivo principal: ajudar você, mãe, a transformar e a formar também o comportamento do seu filho, para que ele seja autônomo, educado e ético. Um abraço, tchau, tchau!